Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. E o estudo de hoje, o dragão do Apocalipse. Vamos entender, de acordo com a palavra de Deus, o que Deus está querendo nos mostrar com esse dragão do Apocalipse, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal e vamos junto, discorrendo a palavra de Deus. Muito bem, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, não só pelo pão de cada dia, mas primeiramente pelo dia que Ele nos deu. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas maravilhas, pela tua bondade e misericórdia. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor. Nesses tempos tenebrosos, nesses tempos de tanta idolatria, nesse tempo dessas festas carnais, que o Senhor possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa nos mostrar o caminho da verdade sempre. Bendito seja o Espírito Santo que nos ajuda a compreender tuas santas palavras, Senhor. Nos dê a paz no dia de hoje, a mim e meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, né? Bendito seja o nosso Senhor. O dragão de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vai falar desse dragão aí. Nós vamos ler a partir do versículo 3, tá? Até o verso 9. Está falando assim, ó. Apocalipse capítulo 12, Bíblia na mão, Deus no coração, tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Está dizendo assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. E aí ele fala: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve de frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu, pois, um filho varão, que há de ranger todas as nações com cedro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustém durante 1260 dias. Tá? 1260 dias. Muito bem. Vamos entender isso aqui. Eu li aí até o verso 6, mas nós podemos ler até o verso 9, tá? Daqui a pouco nós lemos o verso 9. Tá bom? Muito bem. Queridos, aqui nesse livro, nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. Porque quando você lê aqui o versículo 7, fala assim, ó: houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão também pelejaram contra o dragão e seus anjos. E todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Olha quem é o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama, sabe como? Diabo e Satanás, e o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aqui, Deus, no versículo 9, fala quem é o dragão, e dá 4 nomes para eles. Fala, foi expulso o grande dragão, dá o nome de dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e que é Satanás, o sedutor do mundo. Amigos e amigas, amados e amadas, irmãos e irmãs. É bem claro no Apocalipse quem é o dragão. Meus irmãos, aqui nesse verso 3, esse dragão é Satanás, como está dizendo. Está bem claro aí no versículo 9, como nós lemos. Também, nós lendo, veja que Satanás
fez um esforço para destruir os filhos de Deus. Satanás fez um esforço para isso. Já como ele queria destruir o filho de Deus já como um bebê. No ventre de sua mãe ainda. Ele já estava de olho. Você entende? E ele usou ali um rei chamado Herodes na época e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus protegeu seu filho porque não era a hora ainda de enfrentar Satanás. Não era a hora de Jesus enfrentar Satanás ainda. Jesus tinha que enfrentar Satanás como Adão caiu. Tá? Jesus veio para enfrentar Satanás na hora certa, onde Adão caiu. Como que Adão caiu? Como adulto, não como criança. Tá? E Jesus é o segundo Adão. Tá? Que veio para iniciar de onde Adão caiu. Então, né? De certa forma, Satanás tinha algumas restrições e limites. De alguma forma, Deus tinha dado limites e regras para ele. Ele não faz o que ele quer. Tem limites. Nesse conflito cósmico aí tem limites. Tem leis que Deus segue e ele também tem que seguir. Então, né? Tinha limites sobre Jesus, como criança até juvenil e adolescente. Satanás não teve poder para enfrentar Jesus assim. Deus o protegia. Agora, porém, quando Jesus completou a maioridade de 30 anos, que na época de Jesus era maior de 30 anos, hoje na nossa época é 21 anos, aí ele foi batizado nas águas e pelo Espírito Santo. Aí ele foi exposto diante de Satanás, para ser tentado de forma como Satanás quisesse. Ou seja, como se Deus falasse para ele, agora sim, meu filho está batizado com o Espírito Santo, nas águas e com o Espírito Santo, e agora você pode testar meu filho, pode tentar ele do jeito que você quiser. Queridos, por isso, né, em Mateus 4:1, quando você lê Mateus 4:1, fala que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Por isso que aconteceu isso. Tá? Queridos, meus irmãos, mas Jesus estava, sabe como? Batizado pelo Espírito Santo. Esse, né, é o que eu e você precisamos estar, tá? Estar como? Do batismo do Espírito Santo. Precisamos da chuva temporã? Precisamos sim da chuva temporã, tá? Do Espírito Santo, nós precisamos, sim. Mas precisamos também da chuva seroida do Espírito Santo para sermos uma fortaleza contra o mal. Aleluia. Aleluia. Aqui diz em Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 9, né? 13, do 1 ao 9, né? Fala assim, ó. Agora vamos para Apocalipse 13, de 1 ao 9. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmias. Veja aqui já no primeiro verso, né? Tal pai, tal filho, né? E não é tal pai, tal filho, e não é assim que as pessoas falam por aí, tal pai, tal filho, né? Já no primeiro verso, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante, né, a um leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Verso 2. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono, né, e grande autoridade. Quem que deu? Dragão. Quem é dragão?
que Apocalipse capítulo 12, versículo 9 fala, que é Satanás. Então vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Eu li assim até o verso 2. Aí. Veja que aqui no primeiro verso, tal pai, tal filho, não é assim que todos nós dissemos, né? É um ditado que a gente fala aí. O dragão teve o seu representante na terra, que é descrito aqui como um animal, uma besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, como o dragão. Do mesmo jeito do dragão. Tá? Essa descrição feita aqui, no capítulo 13, versículo 1, que nós estamos lendo, aplica-se diretamente a um poder político e religioso, tá? Que se chama papado. O papado dominou o mundo da Idade Média de 1260 anos, que começou ali no ano 538 e foi até o ano 1798. Um longo tempo. Como está lá na estátua de Nabucodonosor. Um poder de ferro. Tá? Foi um poder que dominou absoluto o mundo todo, o papado. Está bem claro isso aí. Não tem como negar. Sobre todos os reinos da terra, o papado dominou nessa época. Do ano 538 até o ano 1798. Um longo tempo. Queridos, agora, no tempo do fim, a história se repete, viu? Vai se repetir. Tudo isso você vê no verso 2. No verso 2 aí, que fala que o animal, os animais, cada um é representado um reino. Então, o leopardo era como está no livro de Daniel aí, capítulo 7. O leopardo representava a Grécia, no livro de Daniel, capítulo 7. O urso, né, nos lembra ao Medos e os persas, né? E aí vem o leão, que representa a Babilônia. Até nos tempos atrás, aí, os arqueólogos acharam os muros de Babilônia vários leões desenhados no muro. Tá? Então, meu querido irmão, né, o papado é vamos dizer, um secretismo, tá? Religioso, porque ele é formado pela religião de Babilônia, do Medos persas, da Grécia e de Roma. É um secretismo religioso. Veja quem deu o poder a ele. Nós lemos aí. O dragão. Quem é dragão? Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Deu poder a ele. E também, não só poder, deu um território também para ele. Tal pai, tal filho, né? Que é o território do Vaticano, o papado. Esse Vaticano foi uma doação, né, ao papado. E esse Vaticano, por ser uma doação, que veio lá do Império do Roma pagã. Veio lá do Império de Roma pagã. A Bíblia está falando, né, de um poder que se localiza, como está escrito na Bíblia, em 7 montes. Quando você vai geograficamente, você vai ver quem está em cima de 7 montes é Roma, é o Vaticano que está ali. Tá? Também fala no verso 3 de Apocalipse capítulo 13, que viu uma de sua cabeça ferida de morte. Vamos ver aqui, né? Fala assim, então vi uma de suas cabeças, né? O verso 3 de Apocalipse capítulo 13, como de sua cabeça golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, tá? Aqui está falando, né? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Tal pai, tal filho, né? Então foi golpeada, mas foi curada, tá? A Bíblia está deixando bem claro aqui que esse secretismo aí,
né, do papado, esse Vaticano que foi aí, que ganhou esse território, né? Também em Apocalipse capítulo 13, que viu a sua cabeça ferida como de morte. Isso aconteceu no ano 798, com a prisão, sabe de quem? Do Papa Pio VI. Ali foi um golpe muito forte. O papado ficou sem poder, não tinha mais domínio. Napoleão Bonaparte mandou o seu general prendê-lo. E ele morreu em Valência. O Papa Pio VI. Fala que a chaga foi curada. Quando isso aconteceu? Que a chaga foi curada? Aliás, quando isso começou a acontecer, da chaga ser curada? Em 1929 começou a ser curado. Por quê? Do ano 1929 para cá, né, através do Tratado de Latrão, foi isso que aconteceu, né, foi restaurado o Estado do Vaticano. E o Papa se tornou o rei de Roma. Então, do ano 1929 para cá, ele está recuperando o seu poder. Mas ele quer recuperar a sua supremacia perdida de 3 anos e meio da Idade Média. Ele quer recuperar agora no tempo do fim. Quando será isso? A partir da lei dominical, que é de 3 anos e meio. Não mais profético. Não é 3 anos e meio mais proféticos. Agora são literais, chamado de 42 meses, como a Bíblia fala. Tá? Como está em Apocalipse 13, versículo 5. Que fala assim, ó, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância para blasfêmia e autoridade, para agir agora 42 meses. Agora é literais. 42 meses literais, 3 anos e meio. Tá? No passado, ele dominou o mundo de 42 meses profético, mas agora é literais, 3 anos e meio. Assim como Jesus Cristo teve seu ministério de 3 anos e meio terrestres, literais, também o papado agora, no tempo do fim, ele quer personificar como se fosse Cristo na terra. E por isso que ele vai dominar o mundo por 3 anos e meio, literais. Ele segue os passos aí, né, de Cristo, apresentando como se fosse Cristo, mas é o anticristo. Tá? Que perdoa pecados, se intitula como se fosse Deus, né? Canoniza as pessoas, diz que vira santo, né? E tem mais, criando uma lei do catecismo romano, e ele também aceita ser adorado. Quer ser um Cristo. Meu amado, Jesus colocou o sábado como selo do Deus vivo, um sinal, tá, de autoridade de Deus. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Jesus fala muito no Novo Testamento. Esse anticristo colocou um selo também de autoridade, uma marca que é chamada a marca da besta, que é o domingo. Pisar na lei de Deus. Isso vai acontecer, queridos. Tá? Mas o Cordeiro os vencerá, aleluia, como está em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. O Cordeiro vencerá. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, fala assim, ó. Na verdade, o versículo 9 fala assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caídos 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, aleluia,
pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados eleitos fiéis, né, que se acham com ele. Quem estiver do lado de Jesus vencerá também. Se Jesus é vencedor, nós também seremos. Já está escrito que Jesus venceu. Você vai ficar de que lado? Do lado do perdedor? Amados, nós podemos ficar aqui bom tempo falando desse dragão. Mas aqui é só um spoiler para você entender. Isso vem de longe. Esse dragão aí se rebelou lá no céu. No livro de Jó, né, encontramos alguns deslumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito no livro de Jó. Pois é o estudo que nós vamos fazer amanhã de manhã. O caso de Jó é o título do estudo. Nós vamos entender bastante o que aconteceu e como aconteceu e onde está, né? Esse livro de Jó é para nós hoje. É Deus nos ensinando como nós devemos ser para vencer também. Junto com ele. Esse grande conflito cósmico. Esse grande conflito entre o bem e o mal. Amém? Estudo de amanhã. O caso de Jó. Tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Né? Em nome de Jesus Cristo. Né? Que Deus abençoe você. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí. Seja um pregador também compartilhando, né? Se inscreve no canal, né? Para que avance, chegue em outras pessoas também. O YouTube vai reconhecendo que vocês estão gostando e aí vai espalhando. E vai chegando a muita gente que não conhece a palavra de Deus ainda. Esse é o nosso trabalho. Jesus deixou nós aqui para isso também. Tá bom? Dá continuidade no trabalho dele. Fique com a paz do Senhor e até amanhã de manhã. Tchau, meus queridos irmãos.